Olá, meu nome é Eduardo Ribeiro, sou cristão reformado aqui na cidade de Caruaru, Pernambuco. E a ideia desse vídeo, dessa série desses vídeos, é tratar sobre Apocalipse. Especificamente sobre Apocalipse, mas de forma geral, escatologia na visão amilenista. Então, se é do seu interesse, sinta-se à vontade para nos acompanhar até o final. Hoje falaremos do capítulo 1, verso 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Então, revelação. Revelação é a palavra Apocalipse. Então, ao contrário que alguns pensam, né, o Apocalipse não é para deixar as coisas mais complicadas, com mais mistérios e dificuldade, mas é para tirar literalmente o véu, é para revelar. Então, a ideia é que os servos do Senhor teriam condições de entender. Então, é um livro que nós devemos nos aproximar, claro, com humildade, entendendo a dificuldade do texto, a sua própria forma de falar, mas sabendo que é algo que Deus nos deu à igreja, né? É uma revelação do próprio Jesus Cristo. Então, quem revela não é João, quem revela é o Senhor Jesus. Então, ele revela a João, mas ele mesmo é o conteúdo dessa revelação. É mais falado sobre Cristo, sobre suas obras, né, sua pessoa e obra, do que qualquer outra coisa. Então, alguns acham que o Apocalipse, como Martinho Lutero pensou, não era uma carta pastoral, não falava sobre cristologia. Pelo contrário, ele estava totalmente enganado. O Velho Testamento fala sobre Cristo Jesus, apontava sobre as obras, sobre a vinda do Messias. A, a, o Evangelho, os quatro evangelistas falam sobre a sua obra, sobre o que ele fez, o que ele ensinou. E as cartas, né, as epístolas dos apóstolos, falam e desenvolvem a doutrina de Cristo. Porém, Apocalipse é o livro que, de fato, se concentra em Cristo glorificado, no eterno Filho de Deus, agora glorificado, assumindo o trono e reinando a partir de então. Então, de fato, é um livro cristológico, é um livro também que nos traz consolo, porque agora percebemos que as coisas que estão acontecendo não nos vêm por acaso, mas procedem, né, são designadas pelo próprio Senhor Jesus. Então, estão debaixo do seu senhorio e tem um propósito, né, tem um propósito. Cristo está reinando e está cadenciando os eventos históricos. Isso aí é para nos trazer consolo, certo? Por isso que falamos que é uma carta, é um livro altamente pastoral e cristológico. Porque se é cristológico, vai falar sobre o pastor das nossas almas. Por isso, podemos falar que de fato é bem pastoral e nos ajuda em dias difíceis e encarar o futuro não com medo, mas de fato com esperança e certeza que o Senhor Jesus está reinando hoje e sempre reinará. Então, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Então, pense, Deus deu essas revelações aos seus servos. Então, que servos são esses? Nós devemos pensar em Apocalipse apenas para nós, depois de 2000 anos, e ignorar a primeira audiência, os primeiros cristãos, nossos irmãos daquele momento? Nós não devemos pensar desse modo. Devemos entender que essas coisas foram muito importantes para os servos do Senhor naquele primeiro momento. Todas as profecias, todas as orientações, exortações, cobranças, né, promessas e disciplina para aquele primeiro público. Claro que nós somos beneficiados com os princípios que contém em Apocalipse, mas principalmente é mais para o primeiro público do que para nós especificamente. Nós somos tentados a ler Apocalipse como se fosse para nós, como se essa carta já não fosse lida há 2000 anos atrás, como se a igreja não tivesse sido beneficiada com esse livro, com essas revelações. Então devemos se aproximar de Apocalipse entendendo que ela já foi lida, muita coisa já aconteceu, e desenvolvendo esses estudos em Apocalipse, vamos ver ainda o que nos falta acontecer, né? As coisas que em breve devem acontecer. Então existe uma tensão sobre essa palavra breve. Talvez seja a segunda coisa mais difícil de entender em Apocalipse depois do milênio, seria esse breve. Que breve é esse? Breve para aquela primeira audiência, breve no futuro, mas que breve é esse que nunca acontece? Será que aconteceu já? Então, a palavra breve deve ser considerada como de fato ela é, não é? Muitas coisas aconteceriam logo após o recebimento dessa carta para a primeira audiência. Os irmãos,
os nossos irmãos ali naquelas igrejas, iriam ver, testemunhar, ainda vivos, as coisas que iriam acontecer, que o Senhor mesmo Jesus, o Senhor Jesus mesmo, iria autorizar que acontecesse. Então, entre palavra breve e deve acontecer, o foco está mais no devem. Então, essas coisas devem acontecer. Essas coisas devem acontecer. Essas coisas devem acontecer para que a história da redenção tenha um progresso, né? Ela se desenvolva, mas principalmente entendendo que devem acontecer porque o Senhor Jesus está ordenando que aconteça. Então, pela perspectiva dos céus, tudo está indo conforme o planejado. Não há por que se desesperar. Então, devem de acontecer de fato. E que ele enviou por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. João, quase 100 anos, um idoso, ainda é servo, não é? Somos servos eternos do Senhor Jesus. Ele não é superior, ele era o último apóstolo, mas ele se coloca como servo. Ele está servindo, está preso porque estava servindo como testemunha fiel de Cristo Jesus. Então isso é interessante, né? Os mais velhos entre nós ainda são servos, podem servir a igreja e não devem ser desprezados como servos do Senhor. E né, também devem se achar superiores aos outros, achando que são servos há mais tempo e por isso, de algum modo, tem algum tipo de privilégio sobre os demais. Então, até aqui a nossa leitura e vamos dar início no próximo vídeo. Espero que você tenha ficado até o final e que, de fato, acompanhe essa maravilhosa carta que tem, de fato, muita coisa a nos ensinar. Até a próxima.